de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4, né? Iremos meditar mais um pouco ali sobre Filipe, né? Sobre a sua chegada na cidade de Samaria, né? Que bênção, né? Aqui, o capítulo 8, ele marca aquela divisão, né? Que nós citamos lá no primeiro capítulo do livro de Atos, em que do capítulo 1 ao 7 nós tivemos a palavra sendo pregada em Jerusalém. No capítulo 8 nós temos a palavra sendo pregada em Samaria. E no capítulo 9 nós temos o evangelho se expandindo, né, até os confins da terra, né? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, Atos 8, versículo 4, né? Só para a gente recordar, nós finalizamos ali a morte de Estevão, né? Estevão foi apedrejado ali, ele pediu perdão, né, pelos seus executores ali no momento da morte, e iniciou-se uma grande perseguição na igreja do Senhor, né? Iniciou-se uma grande perseguição, e a gente tem a figura de Saulo, né? Saulo de Tarso sendo introduzida aí na igreja, né? Saulo aparecendo aí, se levantando aí como líder, né? Como perseguidor aí da igreja do Senhor, e começou a assolar a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. E essa perseguição, né, por um lado foi terrível, mas por outro, ela fez com que o evangelho se expandisse para outras regiões, né? Se expandiu aqui, nós vemos Filipe aqui indo para Samaria, né? Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, como nós vimos no versículo 1, e os outros foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, as últimas palavras de Jesus, né, a seus seguidores, foi essa ordem, né, de expansão. E eles permaneceram em Jerusalém, e essa perseguição fez com que eles realmente fossem para outras regiões, né? Então, nós temos aqui Filipe, né, Atos 8, 4. Entre mentes, né, dos que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, Filipe, ele foi aí, não é o Filipe discípulo, né, só para a gente recapitular, é o Filipe diácono, é aquele que não é o apóstolo, né? Temos um apóstolo também chamado Filipe, mas todos os apóstolos tinham permanecido em Jerusalém. Esse Filipe aqui é um daqueles 7 que foram escolhidos ali, né, junto com Estevão, né, junto com outros ali, para cuidar servir as mesas, né, como tem na palavra do Senhor, cuidar da administração ali das bênçãos, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Alguém está escutando algum chiado no som, ou o som tá bom? Se puderem escrever aí, tá bom, né? Edmilson disse que tá ok. O Michele está escutando chiado, mas vamos continuar aqui. Qualquer coisa vocês me avisam aí no chat. Então, os dois, Filipe aqui, né? Filipe, ele desce à cidade de Samaria e começa a anunciar a Jesus Cristo, né? Só lembrando que Samaria era chamada de terra maldita, né, pelos judeus. Após o cativeiro babilônico, os judeus, né, acabaram após o cativeiro assírico, perdão, os judeus que retornaram ali se misturaram, né, com os caldeus, né, com o povo ali da Síria, também da Babilônia, e acabaram se tornando os samaritanos, né, que foi um povo ali meio que misturado, né? Então, eles eram como se fossem judeus mestiços. Então, Jesus, quando ele foi a Samaria durante o seu ministério, né? Ele prega ali para aquela mulher samaritana no poço de Jacó, e depois ele entra na cidade, passa ali alguns dias pregando, né? E houve um grande mover ali naquela cidade. Então, nós vimos também na última segunda-feira que estivemos reunidos, que antes a ordem, né, de Jesus era não irem pelo caminho dos gentios, nem entrar na cidade dos samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que agora, né, no livro de Atos, a ordem era receber a virtude do Espírito Santo e pregar em todo canto, né, até os confins da terra. Então, é isso aqui que está acontecendo aqui com o Filipe. Né? Então, o Filipe entra em Samaria ali sem medo, sem preconceito, lembrando que os judeus, eles contornavam, né, a terra de Samaria. Nós vimos o mapa que eles davam um caminho que aumentava a viagem em 2, 3 dias, só para não terem que passar pela terra dos samaritanos. E agora a gente vê que esse preconceito ali, os apóstolos, os discípulos, eles tentam quebrar esse preconceito, né? Então, eles deixam o preconceito de lado e Filipe entra na cidade de Samaria e começa a anunciar a Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, as multidões, elas atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, né? Versículo 6, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Versículo 7, pois os espíritos imundos de muitos
de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, nós temos aí que as pessoas não só ouviam, mas também viam as coisas que Filipe fazia, né? A Jane tinha comentado, né, que um missionário, o chamado dele inclui uma capacitação, né, de poder. Ele não pode, qualquer pessoa, não é todo mundo que pode ser um missionário, né? É necessário um chamado especial de Deus, né? Você tem que pregar com ousadia. Você vê aqui que os sinais seguiam Filipe, né? Ele falava, as pessoas ouviam, as pessoas viam os sinais, né? Que bênção, né? Então as pessoas não apenas ouviam suas palavras, mas elas viam os sinais e prodígios realizados por Filipe. É bem semelhante ao que Jesus ele pregava, o ministério dele é bem parecido com o de Filipe, né? Na verdade, o de Filipe é bem parecido com o de Jesus, né? Por exemplo, os discípulos de João Batista, quando eles vão procurar Jesus, o texto fala assim, ó, Mateus 11, do 2 ao 6, ó. Quando João Batista ouviu no cárcere falar das obras de Jesus, mandou os seus discípulos perguntar-lhe. Então, o que é que eles perguntam para Jesus? Ó, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe. Então, Filipe aqui, quando ele pregava, né, as coisas que Filipe dizia, versículo 6, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, as pessoas ouviam e viam. Jesus também, ó, ide anunciar a João Batista as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos povos está sendo anunciado o evangelho. Então, as pessoas, de certa forma, o ministério de Filipe é semelhante ao de Jesus. As pessoas viram os sinais que ele operava, que ele realizava. Então, o versículo 7 dá aqui detalhes de alguns sinais. Ó. Espíritos imundos eram repreendidos, né? Saíam gritando, as pessoas saíam gritando ali, através das pessoas em alta voz ali. Muitos paralíticos e coxos também foram curados. Então, Jesus, no seu ministério também, ele entrou, encontrou e expulsou diversos espíritos imundos ali, né, durante muitas pessoas possessas que chegavam até Jesus. Então, e aqui nós temos o Filipe repetindo ali os mesmos sinais, né? Jesus já tinha falado sobre isso, que em seu nome faríamos obras maiores do que as que ele fez. Então, Jesus deu autoridade à sua igreja para combater esses espíritos imundos de muitos possessos aqui, de muitas pessoas ali possuídas, né? E coxos, paralíticos foram curados. Então, os samaritanos, eles foram ali libertados, né, de aflições físicas, de controle demoníaco, né? E o mais importante, aceitaram a Jesus, ou seja, foram curados ali dos seus pecados, né? Libertados do pecado, né? Foram curados ali por Jesus, uma cura espiritual, né? Então, e uma grande alegria, houve grande alegria naquela cidade, né? Que bênção, né? O evangelho chega ali, faz um impacto na cidade, né? Todos ouvem, todos vão unânimes ali ouvir e ver os sinais que eram operados, pessoas eram curadas, espíritos imundos eram expelidos das pessoas, e houve ali uma grande alegria, né? Salvação, libertação e alegria, né? Júbilo, glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, versículo 9, nós temos aqui a história de um Simão mágico. Então, vamos entender aqui a história de Simão, o mágico, né? Um feiticeiro aqui, um encantador. Nós iremos ver aqui que Filipe o evangelho pela primeira vez, ele vai confrontar aqui o misticismo, né? Vamos entender aqui esses versículos. Então, o versículo 9. Ora, havia certo homem, né, lá em Samaria, chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ser ele grande personagem, né? Outras traduções trazem aí personagem, né? Alguém importante ali na cidade, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O versículo 11 diz que eles aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, essa figura desse Simão aí em Samaria, né, na cidade ali de Samaria. E nós temos aqui o evangelho vai desmascarar esse mágico, que esse não passava de um charlatão, né, como nós iremos ver.
Então, você vê que o ataque ele vem de todos os lados, né? Em Jerusalém nós tivemos problemas internos ali com Ananias e Safira, tivemos prisão dos apóstolos, tivemos a morte de Estevão, tivemos perseguição, e agora o misticismo, né? As artes mágicas aqui, feitiçaria, né? Encontrando oposição aqui ao cristianismo. Então, existiam muitos feiticeiros, né? Mágicos, né? Pessoas, aquela terra ali de Canaã, os cananeus, eles tinham muito essas artes místicas, né? Essas artes mágicas ali, faziam parte dos seus cultos pagãos. Então, adivinhações, curas, exorcismos, práticas de astrologia, tudo fazia parte aqui dessas artes mágicas praticadas por alguns, e Simão era um deles. Então, a população acabava acreditando, né, por conta dessas coisas que Simão fazia aqui, as pessoas acabavam acreditando que ele era um grande vulto, né? Na minha Bíblia fala vulto, mas em outras traduções fala um grande personagem. Em outras fala também que ele se gabava, que era alguém importante, né, insinuando ser ele grande vulto. Então ele se gabava, ele mesmo se dizia que era grande, né, se exaltava ali de certa forma. Então iludia o povo, né, iludindo o povo de Samaria. Se ele iludia, é porque aquelas coisas não eram reais, né, porque ilusão já diz que as coisas não são reais. Ele, tipo, mascarava, enganava ali de certa forma. Então era uma espécie de showman. Ele enganava as pessoas, iludia o povo e ainda se dizia que era um grande pessoa, uma pessoa poderosa, né? Chamavam ele de um grande poder, o poder de Deus. Mas o poder dele vinha das artes mágicas, né? De Satanás, né? Dos demônios ali liderados por Satanás, e era usado para o engrandecimento dele mesmo. A gente vê isso. Ó. Ele se dizia, ele se insinuava ser uma grande pessoa, né? E o poder de Filipe diferente, né? Vinha de Deus, né? Como nós vimos aqui, que as pessoas se alegraram, pessoas ouviram e viram sinais, e que espíritos imundos saíam e paralíticos e coxos eram curados. Então, de um lado, poder satânico, do outro lado, poder de Deus. Né? Glória a Deus. Então, Simão, o versículo 10 fala que as pessoas davam ouvidos, né, desde o menor até o maior. Então, ele era popular tanto entre as classes mais baixas quanto as classes mais altas. Todos davam crédito ali a Simão o mágico, né? Chamavam ele de o grande poder. Então você vê que poder satânico ali se passando por poder de Deus, né? Porque chamavam de ele também de esse homem é o poder de Deus, mas ele iludia as pessoas. O mesmo acontece nos dias de hoje também, né? Temos muitas pessoas que iludem o povo, né? Às vezes querem pregar um evangelho no sentido de benefício próprio, né? De ganhar dinheiro, mas não passa de engano, né? Existe um dom chamado dom de discernimento de espíritos que ele serve para isso, né? Para você ver quando uma pessoa ali está pregando doutrina de Deus ou não. Né? Então, ele foi Satanás, né? O diabo, né? O qual usava aqui Filipe, ele foi enganador desde o princípio, né? Nós temos em João 8,44, Jesus fala sobre isso, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, Simão também enganava, iludia as pessoas aqui, doutrinas de demônios, né? E os sinais de Simão, eles se assemelham muito ali aos sinais dos magos do Egito, né? A gente vai ver isso no livro de Êxodo, que Moisés fazia um sinal, os magos ali de Faraó faziam outro sinal. Só que os sinais de Moisés eram mais fortes, né? Porque era o poder de Deus, né? E Jesus fala sobre tudo isso, né? É interessante porque tudo que acontece com a igreja do Senhor, Jesus já falou, né? Jesus já alertou. Ele falou que surgirão falsos cristãos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os crentes. Ele poderia enganar aqui com essas artes mágicas. O versículo 11 fala que aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, muito tempo aí que o povo era enganado, né, por essa mágica aí, né, por essas artes mágicas que ele usava, né. Então, desde muito tempo, né, desde muito tempo aí, questão de anos e anos que o povo era enganado, né. Hoje em dia também nós temos essa enganação no nosso meio, né, pessoas ali que usam práticas ocultistas, né, leitura de mãos, horóscopo, leitura de sorte, espiritismo, magia, né, a gente sabe que nada disso vem de Deus, né, são artes ali ocultas, né, artes ali
que iludem as pessoas, né? E você vê que é tão interessante a palavra do Senhor, que o que Simão fazia, ele não melhorava em nada a vida das pessoas. Porque quando Filipe começa a pregar ali, que veem os sinais, o versículo 8 fala que houve grande alegria. Se houve grande alegria, é porque antes não havia grande alegria. Então, o que Simão fazia ali, as pessoas ficavam impressionadas, chamavam ele de um grande poder, mas não era uma coisa ali de Deus, não causava uma alegria, um espanto. Então, eles ficavam felizes, né? Porque a mágica ali deixava-os felizes, mas não era aquela alegria que vem do Senhor, né? Não era uma grande alegria, alegria que vem de Deus, né? A gente vai ver que o próprio Simão, ele se espanta com os sinais de Filipe. Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens e mulheres. Então, Filipe ali fazendo o seu trabalho de evangelização, as pessoas começaram a dar crédito a ele, começaram a se alegrar, e ele começou a batizar ali homens e mulheres. E o próprio Simão, no versículo 13, também entrou nessa, né? Abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Mas espera aí, Simão não era o grande poder, não era o poder de Deus, ele não tinha as suas artes mágicas, o povo não dava crédito a ele, que ele iludira muito tempo. Se ele ficou extasiado com os sinais de Filipe, é porque ele não fazia nada, né? Porque se ele curava, se ele expulsava demônios, e você chega e vê outro expulsando demônios e curando, você não vai ficar extasiado. Se ele ficou extasiado, é porque ele nunca tinha visto aquilo. É porque o que ele fazia realmente era um engano, era uma ilusão. Se eu estou aqui, se eu oro por uma pessoa e ela é curada, e se vem outra pessoa que ora e cura também, eu não vou ficar, realmente nós oramos aqui e Deus curou também. Mas como Simão nunca tinha visto aquilo, a mágica dele era engano, ele fica ali extasiado, né? Fica sem acreditar, né? Então, Filipe ali fala com autoridade sobre o reino de Deus, evangeliza aquelas pessoas a respeito do reino de Deus, em nome de Jesus, e as pessoas iam sendo batizadas, né? Então, foi um grande avivamento ali em Samaria, né? Nós tivemos espíritos imundos sendo expulsos, pessoas curadas, pessoas que foram batizadas, homens e mulheres, e uma grande alegria se tomou conta daquela cidade de Samaria. O próprio Simão, né, o Simão mágico, ele creu e foi batizado. Ele abraçou a fé ali, tamanha, era o poder ali, cheio do Espírito Santo, né, Filipe ali. Ele ficou extasiado e passou a seguir Filipe de perto. Então, se Simão era alguém importante, e se ele era o poder de Deus, não era para ele ter ficado extasiado, né, com os milagres realizados por Filipe. Pois ele, sendo esse poder, era para ele ter realizado também sinais parecidos, mas não, era tudo ilusão. Então, revela esses versículos aqui, esse versículo 13, né, revela que Simão era um farsante. Então, ele se dizia grande, mas não tinha o poder, né, ele apenas iludia as pessoas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós iremos ver aqui depois, né, com o passar aqui dos versículos, que Simão, ele foi batizado, né, ele foi batizado aqui, passou a seguir Filipe, mas ele é aquela pessoa que aceitou a Jesus, mas não se converteu de verdade, não é aquela pessoa 100% convertida, nós iremos entender daqui a pouco sobre isso. Então, não foi um erro, né, Filipe batizar a Simão, pois somente Jesus conhece ali o coração, né? Somente Jesus poderia dizer se Simão estava verdadeiramente convertido ou não, mas Simão abraçou a fé, Filipe o batizou, glória a Deus, glória a Jesus. E versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então os apóstolos, de acordo com o versículo 1, eles tinham ficado em Jerusalém. Os 12 tinham permanecido em Jerusalém. A gente vê isso no início do capítulo 8. Quando souberam da notícia de que um avivamento aqui, grandes obras ali eram realizadas em Samaria, Pedro e João foram para Samaria, né? Eles descem até Samaria. Então, Filipe era um evangelista, um diácono, né? Estava pregando a palavra do Senhor. Só que Pedro e João eram apóstolos, né? Tinham andado com o próprio Senhor Jesus.
Então, certas funções, né, certas funções eram reservadas exclusivamente para os apóstolos, eles tinham mais autoridade. E também uma forma, né, de honrar o trabalho de Filipe, né, foram lá ajudar Filipe, com certeza, fortalecer a fé de Filipe. Então, dois dos principais cabeças da igreja, das colunas da igreja, foram lá ajudar e honrar o seu trabalho, né, o trabalho de Filipe. Na época que andavam com Jesus, eles não entravam na terra dos samaritanos, é bom a gente frisar isso, davam uma volta imensa. Mas agora, após a ordem de Jesus, após subir aos céus, eles entram ali naquela região para pregar naquela região. João, uma vez, né, é interessante porque você vê como o coração muda, né, as pessoas mudam, né. João, uma vez, ele chegou a perguntar a Jesus se podia orar para descer fogo do céu para destruir uma cidade samaritana. Lembrando que Samaria era o nome da região, Samaria, e também tinha uma cidade chamada Samaria. Então, está lá em Lucas 9:52, Jesus enviou os mensageiros e eles foram pregando, né, pregaram até nas aldeias dos samaritanos. Mas teve uma aldeia ali que não receberam os discípulos que Jesus enviou. Aí, quando os discípulos voltaram, Tiago e João, eles perguntam: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para matar, para consumir aquela cidade? Jesus os repreende e diz: vós não sabeis o que dizem, né? Pois o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. E foram para outra aldeia. Mas agora não, agora João está ali entrando para salvar almas, né? Não está mais orando para destruir, mas para salvar, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, que bênção, né? Que bênção, como a mensagem do Senhor transforma os corações, né? Que bênção. E eles entram ali, né? E existia também ainda uma certa dúvida, né? Uma certa dúvida no coração dos apóstolos, nós iremos ver isso depois, que o evangelho ele estava sendo pregado em Jerusalém aos judeus, né? Mas eles ainda não sabiam se o Espírito Santo podia ser concedido aos gentios, né? Aos samaritanos, mas aqui a gente vai ver o que aconteceu, né? Glória a Deus. Então, Filipe tinha feito ali um grande trabalho, muitos foram batizados, muitos aceitaram a Jesus, até o próprio Simão aceitou a Jesus, mas o Espírito Santo ele ainda não tinha feito aquele mover, né? Aquele mover que foi feito ali no Pentecostes, não tinha batizado ali os irmãos ali, os crentes com o Espírito Santo. E vamos ver, né? Quando João e Pedro descem ali, ó, versículo 15, os quais, né, Pedro e João, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, Filipe pregou, levou o povo ao arrependimento, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não tinha feito aquele avivamento, aquele mover de Deus. Versículo 16, ó, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, aqui existe uma transição, né? A gente vê que só o judeu tinha recebido ali o Espírito Santo, o dom de falar em línguas, e agora nós temos os samaritanos também recebendo esse dom. Tem um estudioso bíblico que ele chama, né, que ele fala que os versículos 14 a 17, né, Bica no nome dele, ele fala que os versículos 14 a 17 seria o Pentecostes samaritano, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles impuseram as mãos ali, Pedro e João, e eles receberam, né, a promessa, né, de que o Espírito Santo estaria para sempre com a igreja, né, foram batizados ali, receberam o Espírito Santo, né, manifesto ali na forma de falar em outras línguas, né. Então, após essa oração de Pedro e João, eles recebem ali, e Espírito Santo, poder de Deus ali, pessoas que antes eram inimigas, orando juntas, que bênção, né, como o evangelho muda os corações, transforma, faz de inimigos amigos, né, orando juntos ali, pessoas que se odiavam, né, tendo comunhão, perdão, sendo batizadas, recebendo o Espírito Santo de Deus. E, versículo 18, né, Simão viu isso, ó, vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então, aqui o Simão, ele não estava convertido de verdade, né? Ele oferece ele dinheiro, né? O Espírito Santo sendo derramado ali em Samaria.
Já tivemos o Espírito Santo sendo derramado em Jerusalém, né? Muitas pessoas são salvas, batizadas, 3.000 almas aceitam Jesus. O Espírito Santo aqui agora em Samaria, entre os meios judeus. E depois nós iremos ver o caso também do Espírito Santo entre os gentios. E Simão vê esse episódio aqui, ó, Simão o mago, vendo tudo isso, vendo as curas, vendo os milagres, ficou extasiado perante os sinais e vendo que com a oração, com a imposição das mãos, o Espírito Santo era concedido ali para os samaritanos. Ele quis comprar o dom de Deus. Uma proposta ali, de certa forma, maldosa, né? Mal sabia ele que os discípulos haviam abandonado tudo por amor de Deus, né? Dinheiro era o que eles menos queriam, né? O que menos importava para eles. Pensou que o cristianismo era apenas uma feitiçaria superior, né? E ele propôs aqui no versículo 19, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser a mão receba o Espírito Santo. Então ele oferece dinheiro, né? Não pelo Espírito Santo, mas para que ele também recebesse, onde ele pusesse as mãos, que ele fosse poderoso, né? Onde ele impusesse as mãos, as pessoas também recebessem o Espírito Santo. Ou seja, ele queria apenas o poder, ele não queria buscar, né? Jejuar, orar, buscar os ensinamentos. Ele queria só comprar ali a forma mais fácil, né? O caminho mais fácil, comprar. Não queria receber o Espírito Santo por mérito, né? Por comunhão, por fé em Deus, né? Ele age, de certa forma, como Balaão, né, lá no Antigo Testamento. Balaão, ele recebe dinheiro ali para amaldiçoar o povo, né? Mas acaba que quando ele vai amaldiçoar ali, ele acaba abençoando o povo, né, por 3 vezes. É por conta desse episódio aqui, de Simão, que nós temos um pecado chamado de simonia. Simonia. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, simonia é um substantivo feminino. Significa compra ou venda ilícita de coisas espirituais, como indulgências, né, como sacramentos, ou benefícios eclesiásticos, né, você comprar carro, comprar bens espirituais, comprar qualquer tipo de compra de coisas sagradas em dinheiro, simonia, pecado de simonia. E a própria etimologia dessa palavra simonia, ela vem do latim simonia, ato de Simão, ou seja, Simão Má, que tentou comprar dos apóstolos o dom de conferir o Espírito Santo. Então, esse ficou tão evidente aqui o que ele quis fazer, que se tornou um pecado ali, o seu ato, né? O pecado de simonia, ato de Simão. Inclusive, Lutero, ali, nas suas 95 teses, ele acusou a igreja, as autoridades romanas, da prática de simonia, ou seja, venda de indulgências, venda do perdão dos pecados. Então, o ato de simonia, pecado de simonia, é você querer comprar o dom de Deus, né? Querer negociar ali com a fé, um favor divino, né? Uma bênção por dinheiro, cargo na igreja por dinheiro, pecado de simonia. Aquela história que dinheiro compra tudo, ou tudo tem um preço, né? Não vale pode valer para o mundo material, mas para o mundo espiritual não existe isso, né? Não existe suborno, não existe materialismo no mundo espiritual. O que vale é o que está no coração de cada um, né? A sua fé em Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Pedro, ele responde ali essa oferta de Simão o mágico. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te perdoe o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, Pedro ali o repreende, desmascara Simão de forma severa. O dom de Deus não era um negócio. Não era para ser vendido ou para que os apóstolos conseguissem vantagens, né? Não era para enriquecimento da igreja. Então, Pedro fala que o coração dele não estava reto diante de Deus. Estava errado, ele tinha sido batizado, Simão tinha sido batizado, tinha ficado ali extasiado ali com os sinais, mas o coração dele ainda não era reto diante de Deus. Ele não tinha se convertido de forma correta, de forma verdadeira.
O objetivo dele ali era apenas a glória pessoal, né? A sua glória. Ele queria ser mais e mais conhecido ali no meio dos samaritanos. A palavra do Senhor fala isso. Jesus fala sobre isso, Mateus 10. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. O dom de Deus não é para ser vendido. Seja contigo isso para a tua perdição. E é interessante aqui que Pedro, né, e João, eles eram as colunas da igreja que estava nascendo, da igreja primitiva. E hoje nós temos, por exemplo, a doutrina da igreja católica diz que o sacerdote, o padre, ele pode perdoar pecados ali na confissão auricular. Mas aqui você vê que Pedro ele não diz aí, ó, se arrepende que eu te perdoo aqui. Não, ele fala o quê, ó? Arrepende, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, né? Pode ser que o Senhor te perdoe. Eu não perdoo o pecado de ninguém, é isso que Pedro está dizendo, ó. Roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, versículo 22. Então, esse negócio de sacerdote, ser intercessor, ser mediador entre Deus e os homens, isso não é bíblico, não está nas Santas Escrituras. Pedro aqui, mais do que ninguém, era para ser a pessoa que podia perdoar. Mas não, ele diz, ó, roga a Deus, vê se Deus olha se Deus te perdoa aí, se ajoelha aí e pede perdão, possa ser, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Então, Simão queria apenas a sua glória, né, a sua glória pessoal. Ele estava cheio ali de fel de amargura, laço de iniquidade, ou seja, era um engodo, né? Simão ali com as suas artes mágicas não tinha realmente aceitado ao Senhor, né? Aceitado a Jesus verdadeiramente, só de boca, né? Ele tinha aceitado de boca, que muitas pessoas fazem, né? E depois vão sendo trabalhadas, mas Simão ainda não tinha iniciado ainda esse trabalho de conversão, de santificação. Glória a Deus. Então, arrepende-te, ora a Deus e pede perdão dos teus pecados, né? Se orarmos, né, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, né? Glória a Deus. Mas Simão tinha que fazer isso. Mas o que é que Simão faz? Versículo 24. Porém, Simão lhes pediu, roga vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então, nenhuma quantia em dinheiro podia comprar a salvação, o perdão dos pecados. Pedro diz, Simão, roga a Deus para ver se ele te perdoa, para ver se teu coração muda. Simão estava enrolado ali nos laços do inimigo, né? Por muito tempo ele tinha usado ali as artes satânicas, né? Artes místicas. Então, Pedro diz que se ele continuar assim, nesse laço de iniquidade, ele não vai ser aceito, né? Vai para a perdição. O coração dele não era reto diante do Senhor. E no versículo 24, ele pede para que Pedro rogue por ele, para que nada do que Pedro falou sobrevenha a ele, a Simão. Então você vê aqui que ele não demonstra um arrependimento. Ele quer se livrar apenas da consequência do pecado que Pedro falou, e não do pecado propriamente dito. Eu não sei se vocês conseguem entender aqui a diferença. Ele disse aqui, ó, Pedro, roga por mim para que o que tu falou não me aconteça. Ele podia ter pedido perdão ao Senhor, me perdoe por eu ter tentado comprar o dom do Espírito Santo aqui, me muda, me transforma, mas não, ele ora por mim para que o que tu falou não aconteça em mim, para que eu não caia em juízo aqui. Ele não tenta se transformar, ele pede só a bênção, né, para que ele o que Pedro falou não sobreviesse sobre ele. Não era o perdão que ele queria, mas escapar do juízo. É como Faraó, né? Faraó, nós iremos, não sei se a Jane vai continuar com Êxodo, né? Mas Deus possa guiar o seu coração. E é como Faraó, mas a gente vê um exemplo disso, né? Lá em Êxodo. Em Faraó, ele pede a Moisés que afaste as pragas, mas não pede perdão a Deus. Moisés, ora para o teu Deus e afasta essas pragas aqui do povo, mas ele não pede, não chama o povo para se arrepender, né? Vendo ali que o poder de Deus era muito maior do que o dos seus magos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o batismo de Simão uma prova aqui de que o batismo ele não é um ato de salvação. O batismo ele é apenas ali uma mostra pública, né, exterior do que de você ter aceitado a Jesus, mas ele não salva. Não é o ato de você se batizar ali que você está salvo.
é necessário um processo de transformação, de santificação. Passam-se anos ali, a pessoa mudando os pecados, né, mudando os erros, mudando as falhas, né, e Simão precisava passar por essa transformação. O coração dele ainda não era reto diante de Deus. No versículo 25, eles saem dali, né, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltam para Jerusalém e evangelizam muitas aldeias dos samaritanos. Então, eles voltam para Jerusalém e as aldeias ali que eles vão encontrando no meio do caminho, vão sendo evangelizadas, né, as aldeias dos samaritanos, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, salvação aqui para a terra de Samaria, né. Mesmo ante a perseguição ali, Pedro e João continuam evangelizando muitas aldeias dos samaritanos, né, e o relato agora ele volta para Filipe, né, Filipe ficou um pouco de lado ali, né, chegou Pedro e João, não sabemos se Filipe acompanhou Pedro e João ou se Filipe retornou para Jerusalém, mas agora o relato fala que volta para Filipe, né? Glória a Deus. Então, Filipe diácono, né, o mesmo Filipe que pregou em Samaria, um anjo do Senhor, versículo 26, fala a Filipe, dizendo, ó, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, né, a faixa de Gaza ali, este se acha deserto. Então, o caminho ali deserto, e ele se levantou e foi. Então, Filipe aqui novamente voltando aqui ao nosso relato. O Espírito Santo agora vai falar com Filipe ali, né, um anjo do Senhor, né, o Espírito Santo usa um anjo do Senhor que fala a Filipe, que dá uma ordem ali a Filipe. Então, Deus tinha um compromisso ali naquela terra, naquela região ali, Deus tinha algo ali para Filipe realizar, né, para Filipe fazer. Então, o Espírito Santo, através de um anjo, guia os passos de Filipe. Filipe é levado para esse caminho aqui, que desce de Jerusalém. Outra vez a palavra desce de Jerusalém, né? Jerusalém ficava numa parte mais alta. Desce de Jerusalém até a faixa de Gaza, a parte de Gaza ali, né? No meio do deserto. Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus, né? Uma das 5 grandes cidades ali dos filisteus. Os filisteus sempre foram inimigos de Israel. A gente vê muito sobre os filisteus no livro de Juízes, né, no livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, de Crônicas também, Davi ali guerreando contra os filisteus. Então, os filisteus sempre foram inimigos de Israel. É justamente o nome filisteu que vem o nome Palestina, né, os Filistina, Filisteu, Filistina, Palestina. Até hoje, todos ali são inimigos de Israel, né? Até hoje, vez ou outra ali, cada mês ali lançam mísseis até Israel, né, vindos da faixa de Gaza. Então, Filipe tinha que se levantar, se dispor e ir para o lado sul ali, para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, interessante aqui a gente notar a disposição de Filipe, né? Ele se levanta e na mesa ele nem questiona nada, ele se levanta e vai. Então, ele é guiado ali pelo Espírito do Senhor. E lá está viajando um eunuco, né? Versículo 27 fala que um etíope, um eunuco, alto oficial de Candace, da rainha de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Então, Filipe desce lá e viajava esse eunuco da Etiópia. Então, esse eunuco, nós iremos ver aqui que ele precisava ali de um certo ensinamento, um esclarecimento na palavra do Senhor. Então, Filipe vai pregar ali para um homem etíope, que era um alto oficial, né, da rainha de Candace aqui. E um eunuco, geralmente, é aquela pessoa encarregada do harém, né, das esposas do rei, né, então mas aqui esse eunuco era um eunuco, ele tinha uma função diferente, né, ele era um alto oficial ali de uma rainha, né, cuidava ali dos negócios da rainha, né. A Etiópia, ela fica ali na África, né, claro, no sul tem Israel, a terra do Egito, e ao sul do Egito fica a terra da Etiópia. Então, esse núcleo era uma pessoa altamente dedicada a Deus, né, por esse versículo 27, porque ele saiu lá da Etiópia, atravessou o Egito, o Baixo e o Alto Egito, e chegou até Israel, até Jerusalém. Viajaram de uma terra muito distante ali para adorar em Jerusalém. Então, mais detalhes não temos, apenas que ele era superintendente de todo o tesouro da rainha de Candace, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E no versículo 28 nós temos que ele já tinha adorado, estava de volta, e assentando no seu carro, né, na sua carruagem,
vinha lendo o profeta Isaías. Então, esse homem aí, ele foi adorado em Jerusalém e já estava de volta para a Etiópia, né? E ele sentado ali no seu carro, na sua carruagem, não sabemos como era esse carro, essa carruagem, né? Se pessoas carregavam ele ou se era de outro jeito, mas ele estava ali sentado e lendo as escrituras, né? O rolo de Isaías. Então você vê aqui como Deus se importa com todos, né? Todos são importantes para o Senhor, cada vida importa para o Senhor. Filipe sai de um avivamento ali na cidade de Samaria e vai para o deserto sob orientação divina para encontrar uma pessoa ali, um eunuco, né, da Etiópia. Aquele homem já estava voltando da sua adoração, não estava lendo as escrituras e não estava entendendo ali, né, como a gente vai ver. Ele lia e não compreendia, né? Logo Deus enviou um intérprete ali, né, o Filipe, cheio do Espírito Santo. Então Deus tira Filipe de um canto para outro. Para Deus uma vida vale muito, né? Vale um grande investimento aí de recursos, né, para salvar uma alma. E esse etíope com certeza seria o primeiro africano salvo ali, né? Ele ia chegar na sua terra ali já como um embaixador de Cristo, né? Com certeza Filipe falou para ele aqui, falou sobre Jesus, né? Como nós iremos ver, e ele se regozijou ali bastante, foi batizado, como nós iremos ver também, e ele deve ter chegado ali na sua terra ali, era de uma posição elevada, então deve ter levado o evangelho ali para pessoas importantes e causou um impacto maior ali naquela nação. Esse é o início aqui do até os confins da terra, né? Que bênção, glória a Deus, glória a Jesus. Então, versículo 29, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então, o Espírito Santo aí dando ordens, né, dando direções ali para Filipe, para o que ele tinha que fazer. Quando a gente avançar mais no livro de Atos, a gente vai ver que Paulo, ali nas suas viagens, ele foi direcionado. Paulo queria ir para um canto, o Espírito disse, não, para essa cidade não, você vai para outro. E Paulo ia seguir no seu caminho de acordo com o que o Espírito Santo o dizia, né? Que nós temos algo parecido, né? O Espírito Santo dizendo o que Filipe tem que fazer. Aproxima-te desse carro e acompanha aí esse homem aí, esse eunuco aí, né? Então, puxando aqui assunto, ó, versículo 30, Filipe corre ali, né? Para acompanhar o carro ali, e ele puxa o assunto ali com o eunuco. Então, disso, versículo 30, correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Você está entendendo o que você está lendo aí? Então, ele puxa assunto ali e pergunta se o eunuco estava entendendo o que ele lia, né? O rolo de Isaías, né? Naquela época não tinha os livros como temos hoje, né? Você tinha que pegar um rolo e tinha que abrir o rolo e a leitura você tinha que desenrolar de um lado e enrolar do outro para você poder ir lendo as escrituras. Então, Jesus, ele perguntava, a gente vê muito de Jesus, né, em Filipe, né? Jesus, Paulo sempre falou para sermos imitadores de Cristo, Filipe, ele imitava Cristo, né? Quando Jesus, ele contava, por exemplo, ele contou uma parábola do joio e da pérola de grande valor, e ele pergunta aos discípulos, ó, Mateus 3,51, disse-lhes Jesus, entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Então Jesus, ele ensinava suas parábolas e depois perguntava se estavam entendendo, né? Às vezes ele ensinava somente para os apóstolos ali, em um local mais reservado, o significado de algumas parábolas, mas Jesus não deixava nada escondido, né? Ele sempre ensinava, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E o eunuco, ele não estava entendendo, né? Ele não estava entendendo aqui uma certa passagem do livro de Isaías. Então, e ele convida Filipe para subir no seu carro, né, para se assentar com ele. O eunuco ali mostra uma grande humildade, né, porque ele era um alto oficial, né, todo alto oficial ali que chama um desconhecido ali, um andarilho, para sentar no carro com ele. Versículo 31, ó. Ele respondeu, como poderei eu entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. O eunuco, o Filipe, agora ele vai ensinar ali, né, os mistérios, né, da palavra, né, do profeta Isaías ali para o eunuco de Candace. Outras traduções falam que ele roga, né, ele não convida, ele roga para que ele subisse ali, né, rogar aqui no sentido de chamar, de convocar e pedir com insistência. Então ele convidou Filipe, outras traduções trazem, e ele rogou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, a palavra do Senhor, ela sempre deve ser lida, explicada, aplicada, que é o mais importante.
é uma das tarefas da igreja, uma das tarefas primordiais da igreja é o ensino da palavra do Senhor. Por isso que temos culto de doutrina, temos escola bíblica dominical, né, temos discipulado, temos cultos dos mais variados, né, temos cultos para jovens, né, cultos para crianças, né, cultos para a melhor idade, temos cultos de todo tipo. Então, a palavra sendo lida, explicada e aplicada nas suas diversas formas. Glória a Deus. Então, Filipe entra ali naquela carruagem e o eunuco lia Isaías, versículos 32 e 33 do capítulo 8. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justamente justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E o trecho que ele está lendo está em Isaías 53, versículos 7 e 8. E no 34, o eunuco questiona a sua dúvida ali para Filipe. Ó. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, o eunuco aqui, ele leu uma profecia relativa a Jesus, né, ao Messias, que ele foi oprimido, que ele foi afligido, como ovelha ele foi ao matadouro, né? Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, mas ele em nenhum momento ele abriu a boca, né? Como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Então, da opressão e do juízo ele foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, né? Quem poderá descrever essa geração? Então, estava falando aqui de Jesus Cristo, né? Nós sabemos hoje, mas o eunuco não sabia. Nem todo mundo tinha visto ali o que tinha acontecido em Jerusalém, a crucificação ali, nem todos tinham escutado a palavra do Senhor, na palavra de Jesus. E Filipe aqui vai explicar no versículo 35, né? Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então ele usou essa profecia, né, do Antigo Testamento, apontando para Jesus, e começou a falar de Jesus, né? Então Jesus ele pode ser visto em toda a Escritura. Todos os livros de Gênesis a Apocalipse apontam para Jesus. A palavra de Deus ali para todas as pessoas, né, de todas as formas, todas as épocas. E aqui mostra que nós não devemos evitar o Antigo Testamento. Ele também é a palavra de Deus. O Filipe usou o Antigo Testamento para falar de Jesus. Ele aproveitou essa oportunidade aqui e começou a falar sobre o Cristo, né? Sua vida, seus ensinamentos, suas parábolas, os milagres, as curas, as libertações. Deve ter dado um testemunho dele ali na cidade de Samaria. Então falou que ele foi entregue ali pelos judeus aos romanos, aos gentios, foi açoitado, né, foi crucificado, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, do qual ele também era testemunha, né? Jesus apareceu para 500 pessoas. Filipe deve ter visto a Jesus, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, a graça de Deus ali alcançando o eunuco no deserto, né, ali em Gaza, perto de Gaza, ali numa terra que antes era inimiga dos judeus, agora salvando aqui esse homem aqui, né? Então, o eunuco ali deve ter ficado maravilhado e quis logo ser batizado, né? Com certeza, Filipe deu inúmeros testemunhos, né? Falou que Jesus foi batizado ali, que uma pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo. Falou também que a igreja do Senhor estava crescendo, né? Que multidões eram batizadas, em Samaria pessoas foram batizadas, e seguindo eles caminham afora, versículo 36, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então o eunuco ali ficou maravilhado ante a palavra do Senhor, né? O evangelho fez transformação verdadeira no seu coração e ele desejou ser batizado, ele creu de todo o seu coração em Jesus. Ele lia as escrituras e Filipe apontou ali Jesus nas escrituras para ele. Falou da doutrina de Jesus e o Espírito Santo agiu
no coração do eunuco de Candace, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E quando eles chegaram ali, um local ali onde tinha água, né? Talvez eles não encontrassem água tão cedo, era um local deserto, e ele quis logo ser batizado, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Filipe faz aquilo que Jesus tinha mandado, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui no versículo 37, nós temos a primeira pergunta, a primeira pergunta aqui para alguém aceitar Jesus, né? Então, é como se Filipe perguntasse assim, ó, é lícito? Tu crês de todo o teu coração? Então, a primeira pergunta registrada na Bíblia para alguém aceitar Jesus como Salvador. E o eunuco responde, creio que Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o eunuco é batizado ali, ele entra nas águas, eles descem as águas ali, né, o batismo, ou o eunuco, né, a própria palavra batismo, ela sugere, né, mergulhar, né, a própria raiz da palavra batismo ali no grego significa mergulhar, submergir. Outras formas de batismo não condizem com a palavra original, né? Então, eles entram ali, descem as águas e são batizados, o eunuco é batizado por Filipe. E ao sair das águas, Filipe ali é retirado da presença do eunuco, ele é arrebatado, né? A palavra arrebatar é a mesma usada por Paulo lá para o arrebatamento, é você ser retirado à força, né? Você ser levado ali de um lugar para outro, né? Glória a Deus. E nós temos aqui que Filipe veio achar-se, versículo 40, em Azoto, outra cidade ali da região de Samaria ali, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, Filipe vai para essa cidade dos filisteus, perdão, de Samaria não, mas uma cidade dos filisteus. Então, já tinha estado em Gaza e ele volta, ele é arrebatado ali para a cidade de Azoto, que também fica na região dos filisteus. E evangelizou todas as cidades até chegar a Cesareia, né? Então, Filipe passou por tudo isso aí, né? Que bênção, né? Eu gostaria de mostrar para vocês só um mapa aqui, só para mostrar o caminho que Filipe percorreu, né? Então, Filipe, ele recorreu um caminho bem grande aí, até chegar nesse capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu não sei se eu vou conseguir, vocês vão conseguir entender aqui, mas que Deus abençoe esse mapa. Ele está em inglês, mas ele é bem tranquilo também. Os melhores materiais são em inglês, né? Uma pena. Glória a Deus. Então, nós temos aqui, ó, então, não sei se vocês vão enxergar, mas eu vou dar um zoom aqui, ó. Essa primeira seta aqui, o ponto 1 aqui, ó, esse ponto 1 aqui, não sei se vocês veem o mouse, mas ele mostra o caminho que Filipe fez de Jerusalém até Samaria. Samaria, a capital, também era chamada de Sebástia. Então, nós temos dois nomes aí, Samaria e Sebástia. Então, Filipe, ele retorna para Jerusalém e logo em seguida, ele vai para a parte de Gaza, né? Ele vai aqui para baixo, ó. Essa seta número 2 aqui, ó, ele pega a estrada do deserto aqui e vai para a estrada de Gaza. Então, aqui ele acompanha, aqui é justamente, ó, para o Egito e Etiópia. Então, se você descer aqui, você vai para o Egito e Etiópia. Então, o Filipe aqui, ele acompanha o eunuco ali, o eunuco estava lendo Isaías, ele entra no carro ali, começa a explicar, eles pararam aqui em algum lugar aqui, e Filipe ali ensinou ali o eunuco, né, tirou suas dúvidas a respeito do livro de Isaías, e eles batizou o eunuco, né, ali em alguma região, alguma água, né, que eles encontraram ali. E a palavra do Senhor fala o seguinte, ó, após batizar, versículo 40, Filipe veio a achar-se em Azoto. Azoto não está aqui, esse ponto 3 aqui, ó. Ele foi arrebatado até esse Azotos aqui, ó, que é Asdod, né, também é o mesmo nome aí no Antigo Testamento, é chamado de Asdod, aqui está sendo chamado de Azoto. E, ponto 3, aí a palavra do Senhor fala o seguinte, ó, Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, ou seja, passando de Azoto, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Às vezes a gente lê isso aqui e não entende o que está acontecendo. Eu li isso aqui, pulei para o versículo 9, capítulo 9 aqui, comecei a ler, mas esse versículo 40 aqui diz tanta coisa, ó, ele passou por Azoto e evangelizou todas as cidades até chegar a Cesareia. Ó como Cesareia é longe, ó. Cesareia é lá em cima, ó. Então ele passou por Jope,
passou por outros, aqui são cheios de cidades aqui que o mapa não trouxe, mas tem muitas aldeias aqui, isso aqui tudo é terra dos filisteus. Então ele foi subindo aqui, amargeando aqui o mar Mediterrâneo, até Cesareia que ele foi evangelizando. Então, por mais que o versículo fale aqui, é bem rápido, mas significa, tem muita carga, né, de conhecimento aqui, esse versículo, porque ele percorreu toda a costa do Mediterrâneo ali, ensinando, né, pregando a palavra do Senhor até chegar em Cesareia Marítima, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, finalizamos por aqui hoje, né? O tempo já correu, e amanhã, quer dizer, na sexta-feira, nós iremos ver ali a conversão de Saulo, né? Aqui também outro episódio aqui que foi um marco aqui da história da igreja, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, gostaria de pedir a Cira. Cira, você pode orar por nós hoje? Posso sim. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Alguém quer fazer algum pedido especial? Então vamos orar. Maravilhoso, sublime Deus. Estamos aqui, Senhor, teus filhos reunidos para ouvir a tua palavra. Nos alimentamos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que sejamos praticantes. Ó Deus, que a nossa casa seja sempre firmada sobre a rocha, que és tu, meu Jesus. Maravilhoso Deus, apresenta a vida de cada um de nós, cada um que chegou aqui nesta reunião. Deus, contempla nossas vidas, contempla, Senhor, aquilo que não te agrada. Tenha liberdade, Senhor, de fazer uma limpeza em nossas vidas, nossos lares, para que possamos te agradar cada vez mais, Senhor. Ó, Senhor, a tua palavra diz, agrada-te do Senhor e ele considerará o que deseja o teu coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, tira de nós o que não te agrada, Senhor. Ó, Senhor, entra com libertação nas nossas vidas, Senhor. Ó, Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos que ainda não te servem. Deus, tenha misericórdia das suas mentes. Ó, Senhor, liberta, Senhor, do engano do pecado. Maravilhoso Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, dos nossos cônjuges. Tenha misericórdia, Senhor, dos filhos. Ó, Deus maravilhoso, eu te peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Ó, Deus, entra, Senhor, com libertação de enfermidade, Deus. Dá saúde ao teu povo para te servir melhor, Senhor, para te glorificar. Ó, maravilhoso Deus, tu és todo poderoso. Nós cremos em ti, Senhor. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a ti. E nós te amamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, Senhor. Ó, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que ouvimos sua palavra. Nos ajuda, Senhor. Abençoa o Renato, abençoa a Jane. Usa-os, Senhor, cada dia mais. Usa-os conforme o teu querer. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço por esses momentos maravilhosos na tua presença. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, Cira. Deus abençoe e recompense mais e mais. Então, é isso, irmãos. A paz do Senhor a todos, né? Edmildes pediu oração. Nós iremos orar por você, Edmildes. Amanhã a gente faz essa oração. Você vai viajar só amanhã, mas amanhã você participa ou não? Tem que ligar o seu áudio, Edmildes. Tem que ligar o seu microfone. Lá eu vou para o Iguatu. Se der para me entrar lá, eu entro lá, viu? Tá certo, então. Tá bom, então. Deus vai abençoar a sua viagem, tá? A gente vai orar. Amém. Tá bom. Sai 4 horas. Tá bom, então. Tá, paz. A paz a todos, né? Que Deus abençoe cada um. Vamos orar pela Edmildes, né? Bem rápido, a gente faz uma oração aqui pela viagem dela, né? Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grande, Pai, Tu és tremendo, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, por mais esse momento aqui com os irmãos, que Tu possa, em nome de Jesus, abençoar, Pai, a Tua serva Edmildes que vai viajar, Pai, ser com ela. Te peço para abençoar, Pai, o veículo que ela irá ir nessa viagem, Pai, abençoa toda a parte mecânica, toda a parte elétrica desse veículo, Pai, que ela possa chegar ao seu destino são e salva, que nada aconteça, que nada atrapalhe a sua viagem, que ela possa chegar no horário que ela planeja e que nada impeça, Pai, essa viagem, Pai. Repreende em nome de Jesus, Pai, qualquer animal no meio da estrada, repreende em nome de Jesus, Pai, qualquer pneu furado, qualquer problema mecânico, mas que ela possa chegar ao destino tranquila, Pai.
seja uma viagem abençoada, que ela possa rever parentes, possa rever amigos, e que ela possa, em nome de Jesus, também escutar mais da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, e pela fé, Senhor, nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigada. A paz do Senhor a todos, né? Estaremos aqui amanhã no meio